Oi, eu sou o Luiz Fernando e hoje eu venho introduzir o meu grupo para o trabalho N2 da cadeira de Psicologia da Educação. O meu grupo é composto de 3 pessoas, obviamente eu, Luiz Fernando, Augusto Ramos e Mariana Freitas. Para o nosso trabalho, nós vamos falar sobre Maria Montessori. Vamos explicar sua vida com a sua biografia, falar todos os seus métodos e implicações pedagógicas. Eu vou falar um pouquinho para você sobre a biografia da Maria Montessori. Maria Tecla Artemisia Montessori, ela nasceu no dia 31 de agosto de 1870 em Chiaravalle, no norte da Itália. Ela foi uma educadora, médica e pedagoga, e conhecida pelo método educativo que ela desenvolveu e que ainda é usado nos dias de hoje em escolas públicas e privadas. Desde muito jovem, ela teve um interesse a mais pelas matérias científicas, como matemática e biologia. Só que isso causou um certo transtorno, um certo conflito entre ela e os pais dela, porque eles queriam que ela fosse professora, que ela exercesse a profissão de professora. E aí, então, ela foi lá, confrontou eles e fez a inscrição na faculdade de medicina, na Universidade de Roma. E ela cursou, se formou, e em 1896 ela foi uma das primeiras mulheres a se formar em medicina na Itália. Aí, nessa mesma época, ela engatou ali um relacionamento amoroso ali com um colega de classe dela, chamado Giuseppe Montesano. Só que a relação deles não era uma relação como a que a gente conhece, era uma relação livre, né, sem vínculos alguns, porque a Maria Montessori ela não acreditava no matrimônio, ela não acreditava no casamento. E também porque naquela época, para uma mulher casada trabalhar fora, ela precisaria da autorização do marido e daí não teria como. Aí no final de 1897 ela engravidou do Giuseppe Montesano e ela teve o filho, né? Ele nasceu no dia 31 de março de 1898. O nome do menino era Mário Montessori. Só que ela não teve assim aquela convivência de mãe com o filho. Ela e o Giuseppe entraram num acordo que eles ficariam em segredo e a criança não seria criada por nenhum deles. Pelas minhas pesquisas eu vi que a criança ela foi criada por uma enfermeira durante um período, e neste acordo que eles fizeram, nenhum dos dois poderia se casar. Só que 3 anos após isso, o Giuseppe Montesano se casou e ele conseguiu ter novamente a guarda do filho. E aí ele criou o filho com a nova esposa. Maria Montessori não gostou muito, não concordou muito com a situação, mas durante um longo período ela não teve contato com o filho. Ela só foi ter contato novamente com o filho dela quando ele tinha 15 anos de idade. Mas neste período ela perdeu muita coisa, então ela não conseguiu ser a mãe que ela gostaria de ter sido, por conta dos ideais que ela tinha. Em 6 de maio de 1952, Maria Montessori faleceu em Noordwijk aan Zoe, aliás, na Holanda. Também não sei se essa pronúncia está correta. Eu não consegui encontrar o porquê que ela faleceu, quais as causas do falecimento dela, mas eu só encontrei a data e o local que ela faleceu, né? Então, talvez ela tenha, eu estou supondo, pode ser que ela tenha tido algum problema natural e faleceu, ou algum problema referente a alguma doença mesmo. Bom, dada essa breve biografia sobre Maria Montessori, vamos agora ao seu método montessoriano. Em seguida, fiquem com Augusto explicando um pouco mais dele. Boa noite, eu vou falar um pouquinho sobre o método Montessori, que tinha como base 6 pilares. A Maria Montessori, como era uma médica e pedagoga, lidava muito com crianças. Assim, ela acreditava que elas aprendiam muito mais com as individualidades. O seu próprio jeito de aprender, de suas afinidades e as suas dificuldades. Ela também observou que a escola tradicional ignorava totalmente as individualidades da criança, assim querendo que elas aprendessem do mesmo modo que os adultos. E as salas de aula tinham foco totalmente no professor,
que apenas ensinava e não tinha a participação dos alunos dentro da sala de aula. Assim, ela desenvolveu o método dela, que colocava a criança e essa habilidade inata de aprender no centro do desenvolvimento. Ela acreditava que a criança nascia com a habilidade inata de assimilar o ambiente, o mundo ao seu redor de maneira única, e que ela tinha individualidades ricas que precisavam ser respeitadas. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os 6 pilares. O primeiro é o ambiente organizado, que nada mais é que um ambiente que tenha a capacidade que incentive a criança fisicamente e psicologicamente a fazer todas as tarefas que ela precisa ali para se desenvolver sozinha, porque era isso que a Maria acreditava, que a criança conseguia se desenvolver sozinha através do ambiente e dos brinquedos, das tarefas. Um exemplo de ambiente organizado é em algumas escolas que usam o método Montessori. Eles têm mesas baixas, com cadeiras baixas, que as crianças têm acesso aos brinquedos facilmente e que também conseguem organizar eles, que eu vou também falar em outro pilar sobre isso. Outro pilar é a autoeducação, que é a habilidade inata das crianças se desenvolverem através do meio, com outras crianças, com os professores. Em algumas escolas que usam o método Montessori, as crianças lidam com alunos de outras idades, os mais velhos lidam com os mais novos e vice-versa. Outro pilar é a educação como ciência, que ela, no processo pedagógico, os professores usam o método científico dentro da sala de aula. Sempre que há um conteúdo novo, ele é abordado, ele é investigado junto com os alunos, é investigado usando o raciocínio e a discussão, e assim o foco na autonomia do aluno e no poder do processo coletivo. Outro pilar é a educação cósmica, que é para que todos os conteúdos façam sentido, eles precisam estar conectados num plano maior, para que assim eles não caiam na abstração quando forem divididos, para que eles percam o sentido quando forem divididos. Assim é encorajado que o professor una todos eles para que num plano maior. O outro pilar é o adulto preparado, que ele só precisa prover um ambiente para a criança se desenvolver, que ele não interfira nesse ambiente. É o mais difícil também dos pilares. E quando a criança está totalmente concentrada ali na atividade ou na brincadeira ou qualquer momento que ela está ali concentrada na ação, ele só tem que observar e não interferir. O último e não menos importante pilar desse método é o da criança equilibrada, que é na verdade o resultado final de todos os outros pilares sendo trabalhados em cima dessa criança. Em sua descrição, uma criança equilibrada é o indivíduo empático e calmo, com habilidades de se concentrar e respeitar a concentração do próximo, responsável e autônomo, com autoestima elevada para realizar as suas potencialidades e autocontrole para lidar com pessoas e coisas. É criança que se desenvolve naturalmente e responde às características de cada fase do seu crescimento. Com certeza, a escola não é a única que tem um papel importante na formação de uma criança equilibrada. Então, para Maria Montessori, qual é a importância dos pais e familiares dentro da formação de uma criança? Dentro de uma escola montessoriana, a criança se desenvolve muito. A partir de brinquedos e situações adversas que ela faz, ela vai se construindo e entendendo melhor da sociedade. Então, para que esse desenvolvimento não seja atrasado ou deturpado, é interessante que para uma família montessoriana haja também esses brinquedos e situações adversas. É interessante que os pais se preocupem em trazer algumas situações do cotidiano, algumas coisas reais, claro, em menor escala, para fazer com que essa criança vá se desenvolvendo junto dos pais e junto da escola. Então,
Para essa teoria, os pais são tão importantes quanto a escola e somente os dois juntos podem assim fazer uma criança equilibrada e futuramente um adulto equilibrado que entenda o seu papel na sociedade e o cumpra com todo êxito. As dias da Maria deram tão certo que até hoje muitas escolas ainda levam o seu método à risca. Graças a ela, hoje nós temos com certeza vários adultos equilibrados e estamos formando outras crianças equilibradas. Nem todas as escolas seguem 100% do método dela, só que muitas adotam uma ou outra medida que vale muito a pena ser adotada. Com certeza formando assim pessoas de mais caráter, pessoas mais equilibradas e que sabem o seu papel na sociedade. Eu gostaria de agregar uma experiência que eu tive com o método dela e que eu achei bem importante colocar aqui. Eu trabalhei numa escola montessoriana aqui em Porto Alegre, província de São Pedro, durante 6 meses, um estágio que eu fiz lá. E eu trabalhei também em escolas do município, né, pela SMED. E então, realmente existe muita diferença no ensino e nas formas como a escola leva a educação. Nas escolas que a gente conhece, as paredes elas são normais, né? Tu não vê praticamente nada ali, tem janela e tudo, mas tu não vê. Na escola que eu trabalhei, as paredes elas eram todas de vidro, inclusive a porta, então tu podia passar e ver as crianças sendo ensinadas. O brinquedo das crianças do prezinho, essas coisas assim, então são os brinquedos habituais que a gente conhece, como por exemplo bola, boneca, joguinhos. Não tinha nada desse tipo. Os brinquedos que eu via são blocos de madeira com várias formas para as crianças começarem a fazer uma espécie de Lego, sabe, montando. Enfim, era uma coisa bem diferente. Tinha cordas coloridas que eu não sei se aquilo era uma coisa que elas faziam como trabalho manual ou se elas brincavam, mas estava junto com os brinquedos. Então eu acredito que seja sim uma forma de brinquedo para elas, que eu não sei como era usado. Não vi boneca lá, não vi bola, não vi nada dessas coisas. Deve ter em algum momento, talvez por uma criança levar, mas dentro da sala de aula em si os brinquedos não são assim. A escola também eu vejo que eles faziam um estímulo a mais para as crianças lá. Como, por exemplo, tinha balé, tinha judô, tinha futebol, tinha clube do inglês, clube do livro, clube do espanhol. Enfim, tinha muita coisa para te poder ter um estímulo a mais no teu ensino, para te gostar daquilo ali, fora do horário de aula. Então era muito legal, eu achei muito gratificante trabalhar nessa escola mesmo. Uma pena ter acabado meu estágio, porque senão eu teria ficado até hoje. Mas enfim, é uma escola bem legal, o ensino é bem diferenciado mesmo. Por uma criança que sai dessa escola e vai para uma escola normal, estranha, e vice-versa, porque o meu primo, ele estudou no província de São Pedro, e foi uma coisa muito louca, porque ele estudava no La Salle. Daí do La Salle ele foi pro província, e do província ele foi pro... eu não lembro agora o nome da escola, mas enfim, ele teve o contato com os dois tipos de ensino, e ele estranhou bastante quando ele saiu do La Salle e foi pro província, e quando ele saiu do província e foi para outro colégio. Mas é bem legal, é bem proveitoso a forma de ensino, porque eu acredito que, independente do método, tu vai aprender sempre, né? E lá não seria diferente. Caso você queira estudar um pouco mais sobre a Maria, além do nosso vídeo, nós vamos disponibilizar aí embaixo na descrição todos os links com as nossas fontes de estudo. Tudo que nós utilizamos para estudar sobre a vida da Maria, sobre os métodos da Maria, isso tudo que ela montou. Tá logo aí embaixo. E, bom, essa é a nossa apresentação. Muito obrigado desde já pela sua atenção. É isto.